Olá rapazes, moças e uns e outros, meu nome é Michael Jefferson e seja bem-vindo para mais um vídeo do canal Galera Piratas do Caribe. E o assunto do vídeo de hoje é um Me Explica pedido pelo Marcelo Azevedo e a dúvida dele é: e se o coração do Davy Jones tomasse um tiro? Sim, existe um ensino nessa frase, mas ele se encaixa no Me Explica porque muitas das perguntas de vocês, ou muitas perguntas de vocês, acabam fazendo a mesma pergunta, só que de formas diferentes. Isso porque a ideia de tiro pode dizer que a pessoa não está tão perto e dessa forma quem vai ter de honrar com um acordo holandês está muito longe e talvez não seja pega. Mas também existem várias outras perguntas que são feitas muito próximas disso, como por exemplo, o que aconteceria se Davy Jones acabasse com o próprio coração? O que aconteceria se o coração de Davy Jones explodisse numa explosão? O que aconteceria se o coração de Davy Jones caísse em espinhos? O que aconteceria se o coração de Davy Jones simplesmente fosse devorado? O que aconteceria se o coração de Davy Jones simplesmente parasse de bater? O que aconteceria se o coração de Davy Jones fosse... você já entendeu o que eu quero dizer. Então meio que eu peguei todos esses Me Explicas que muitas vezes foram colocados ao longo desses tantos anos de canal e resolvi colocar todos eles em um Me Explica único, já que o final para todos eles é mais ou menos o mesmo. Eu digo a vocês que isso já foi pensado pelo Davy Jones antes mesmo que a gente pudesse pensar, visto que a própria tia Dalma acaba trazendo essa ideia. Davy Jones era um marinheiro, um homem do mar, até que entrou em conflito com aquilo que perturba todos os homens, uma mulher tão instável, cruel e indomável como o mar. Ele jamais deixou de amá-la, mas a dor que lhe causou foi tão grande, mas não o suficiente para causar a sua morte. Então, o que exatamente ele pôs naquele baú? Seu coração, figurativamente e fisicamente. E assim, o próprio coração ele arrancou, colocou em um baú e escondeu o baú de todos. A chave está com ele todo o tempo. E por que eu digo que Davy Jones pensou nisso tudo que eu já falei antes mesmo de nós? Primeiro, porque ele era dono do coração e ele meio que era paranoico. E segundo, porque ele escondeu o baú na terra, enterrado a alguns bons palmos de profundidade. E além disso, ele colocou num baú dentro de um baú, onde as paredes dos dois baús eram extremamente grossas, o que faria com que nenhuma criatura, nenhum animalzinho, nenhum animal conseguisse entrar nesse baú e estar comendo o coração. Além disso, também tem a questão que é um baú com uma combinação única. Naquela época existia uma certa combinação de chaves e se você tivesse uma que combinasse com aquela fechadura, você conseguiria adentrar naquela porta. Mas perceba que a chave de Davy Jones é diferente de qualquer outra que você já viu na vida. E dessa forma, apenas aquela chave conseguia desselar, destrancar totalmente o baú que estava dentro do baú. Então só pela questão do baú estar escondido numa praia, ou seja, centenas e centenas de metros de areia para onde as pessoas teriam de estar cavando para estar conseguindo encontrar o coração de Davy Jones caso não possuíssem a bússola do Jack. E além disso, a pessoa poderia pensar que não está só ali na areia, poderia estar lá no meio da ilha, como aparece no jogo de Piratas do Caribe. Então tá bom, o baú está enterrado na Ilha Cruzes, mas existe uma grande área para as pessoas estarem procurando. E além disso, o próprio Davy Jones não seria capaz de estar pegando o próprio coração, porque se num dia ele acordasse e resolvesse, não, eu vou acabar com meu próprio coração e acabar com a minha maldição, ele não conseguiria fazer isso sozinho, já que ele precisa chegar na terra, e chegando na terra ele precisaria estar desenterrando, precisaria estar entrando em contato com a areia, e por mais que ele tentasse naquele único dia dele de chance, na única chance que ele tinha de ir à terra, eu acho que ele não iria desperdiçar esse dia fazendo só isso. Seria muito mais fácil ele simplesmente pular na areia e acabar com toda a maldição dele, simplesmente morrendo. Mas, beleza. Vamos dizer que alguém realmente conseguiu chegar na ilha, conseguiu pegar o coração, ou melhor dizendo, conseguiu pegar o grande baú, conseguiu abrir, pegar o médio baú, ou melhor dizendo, o pequeno baú onde está só o coração de Davy Jones, e conseguiu levar para o mar aberto. Quais os fins que esse baú poderia ter? Antes de você saber, por favor, se você não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, curta. Se você não é inscrito, mas está assistindo, também curta. Compartilhe para o seu amigo que gosta de Piratas do Caribe e venha fazer parte desse canal. E também muito obrigado aos membros do canal que ajudam nessa fase de crescimento do canal. Lembrando, todo marinheiro que adentrar neste canal vai fazer parte para o resto da história do YouTube como um dos tripulantes da embarcação Galera Piratas do Caribe. Saindo dessa parte, bora pra história de novo. Caso o baú estivesse no meio da água, ou melhor dizendo, em um navio, no meio da água, aí sim ele poderia estar correndo um certo risco, porque ele poderia ser explodido, ele poderia ser esfaqueado, ele poderia ser baleado, ele poderia acontecer várias coisas, certo? Mais ou menos.
Por quê? Como eu já falei anteriormente, as paredes do baú que está o coração de Davy Jones são grossas o suficiente provavelmente para resistir a explosões de navios. Então sim, se o baú estivesse no meio do navio e do nada o navio explodisse por meio de um ataque de alguma criatura ou de outros navios que passassem e atirassem e acertassem o baú de pólvora e o baú voasse, o máximo que aconteceria com o coração seria ele ficar batendo nas paredes e o Davy Jones sentir uma dor forte, mas não o suficiente para causar a sua morte. Caso alguém disparasse diretamente para o baú, a bala provavelmente ricochetearia, ou melhor dizendo, bateria e voaria para o outro lado. Isso porque, mais uma vez, a parede é grossa. Se o mastro caísse em cima, forte e resistente para isso também. E se ele fosse colocado entre dois canhões, os dois canhões disparassem ao mesmo tempo contra o baú, fazendo com que as duas laterais do baú amassassem. Aí a gente tá falando de uma situação um pouco perigosa que aconteceu em Piratas do Caribe. Porque um tiro não é tão forte, mas uma bala de canhão, dependendo ali, poderia sim estar estourando a parede. Poderia estar fazendo força suficiente para romper a barreira, romper ali o casco, romper a paredezinha do baú e assim acabar acertando o coração. E aí, meu querido crustáceo, a situação ficaria perigosa, porque se as duas balas acertassem exatamente no mesmo momento no coração, ele poderia ser esmagado, e aí sim ele poderia ser destroçado, e sim, dessa forma Davy Jones morreria. Mas quem assumiria o seu lugar? Não necessariamente precisaria ser um dos dois que disparou o tiro no canhão. Isso porque aquela questão de quem acabou com o coração de Davy Jones vai ter de colocar o seu coração dentro do baú. Essa situação não ficou bem obrigatória, porque a pessoa poderia simplesmente fugir e deixar esse cargo para trás. Tá, mas aí o holandês voador ficaria sem um capitão? Não, alguém poderia pegar a chave de Davy Jones, ir lá, abrir o baú, depois encontrar uma pessoa que provavelmente seria tão responsável quanto, poderia ser um bom capitão para o holandês, e nesse momento sim, a tripulação, que é parte do holandês, e a tripulação é quem escolheria provavelmente, ou alguém que está mandando ali, por exemplo, se o Cutterback te mandasse que algum dos dele fosse o novo capitão, como por exemplo Mercer, seria obrigatório fazer com o Mercer, mas aí o baú seria aberto, o coração removido, colocado lá, trancado, a magia circulou de novo e mais uma vez o holandês teria um novo capitão. Perceba, mais uma vez, não precisaria ser nenhum daqueles dois obrigatoriamente que atiraram no coração. Tá, mas e se alguém tá segurando o coração, alguém puxa uma arma e pau, já era no coração? A mesma coisa que eu já falei se aplica. Alguém poderia ser escolhido para colocar o coração ali. Não precisaria ser obrigatoriamente a pessoa que atirou, a não ser que a pessoa já fez isso para estar tomando o controle e tudo mais, mas não é exatamente obrigatório. E aí vem a parte que alguns de vocês, ou poderia dizer até dezenas, centenas de vocês já comentaram: o que aconteceria se Davy Jones esfaqueasse, se Davy Jones acabasse, se Davy Jones trucidasse o próprio coração. A mesma coisa que eu já falei, só que dessa vez, provavelmente, Davy Jones só faria isso próximo da sua tripulação. E nesse caso, a primeira pessoa mais próxima do capitão é quem provavelmente estaria assumindo o comando do holandês. Então provavelmente o tripulante que estaria ligando seu coração no baú estaria se tornando o capitão do holandês voador, estaria dessa forma estar substituindo o Davy Jones, seria o tripulante Marcus. Isso porque, pelo que nós vemos em Piratas do Caribe, ele tem um espírito, ele tem um jeito de agir muito próximo do que era Davy Jones. Então eu acredito que a tripulação, naquele momento de quem é que vai substituir o capitão, provavelmente olharia para ele e falar: é tu, meu amigo, vai tu. Dessa forma seria retirado sim o seu coração, colocado dentro do baú, costurado novamente ali o lugar onde estaria o seu coração, trancado o baú, entregado a chave para o Marcus e falado: agora tu é o capitão. Então, finalizando toda essa história, finalizando toda essa ideia, o que aconteceria se alguém acabasse com o coração de Davy Jones e poderia ser o Davy Jones, ou poderia ser alguém à distância, ou poderia ser duas pessoas com bala de canhão, ou alguma coisa do tipo. Um novo capitão seria meio que escolhido ou votado, não é obrigatoriamente a pessoa que acabou com o coração, a não ser que essa pessoa meio que já fez com a intenção de estar substituindo o Davy Jones. Aí nesse caso, essa pessoa sim será escolhida para estar substituindo o Davy Jones e colocar o coração dele dentro do baú. Como por exemplo, foi o caso mais ou menos do Will em Piratas do Caribe. Quando ele vai lá e acaba com o coração, a ideia dele não era exatamente estar substituindo o Davy Jones. A ideia dele era simplesmente acabar com o Davy Jones. Mas já que a única forma do Will continuar vivo era ele estar substituindo o coração dele, por causa que lá dentro meio que o coração voltaria a bater e tudo mais, e dessa forma ele poderia continuar vivo, aí automaticamente sim, a pessoa que meio que acabou com o coração de Davy Jones foi a escolhida para estar colocando o coração dentro do baú. Mas isso, por mais que o filme nos queira colocar exatamente daquela forma,
não é obrigatório. E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar para seus amigos que gostam de Piratas do Caribe e que talvez gostariam de toda a temática abordada aqui no canal. Se você não quer se inscrever ainda, por favor, dá uma olhada em todos os vídeos, ou pelo menos em alguns vídeos que você acha que você possa gostar. Porque sim, existem muitas respostas aqui para perguntas que você talvez nem soubesse que você tem. Mas tem. Existem linhas temporais, existem histórias, existem várias coisas. Dá uma checada. E aí sim, se você gostar, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Me siga nas minhas redes sociais, mas principalmente no meu Instagram, @cap.maicon ou @cap.maicon. E para estar sonando membro. Mais uma vez, muito obrigado aos membros que estão fazendo parte do canal, principalmente a Depverso, que está desde o início e que vem acompanhando a gente e tudo mais. Calma que a correria tá grande, mas logo logo o Biblioteca Pirata volta com o resto das temporadas. E aos que me cobraram diversas vezes, espere. Semana que vem mais um Me Explica sim. Só que eu já vou avisar aqui. É um Me Explica. Como que o Ragged perdeu o olho? Tá querendo saber agora? Então por favor, não se esqueça. Semana que vem tem esse vídeo. E até o próximo dia eu trarei um vídeo falando sobre Piratas do Caribe, trazendo alguma ideia de alguma coisa que talvez você não soubesse, que você não sabe, mas na verdade você não sabe. Ou até mesmo alguma linha temporal, alguma história, alguma coisa um pouco diferente. Talvez até uma lista de tópicos, alguma coisa nova, alguma coisa. Ou qualquer outra coisa assim. Não tire os olhos do horizonte. Até o próximo vídeo. E tchau! Deixa o like nesse vídeo, ajude na divulgação. Ative o sininho e compartilha, irmão. Deixe a sua opinião, não esqueça de se inscrever. Se você não for inscrito, David Jones vai deixar.